Fala, galera! Primeiro vídeo maior do ano, hein? Primeiro vídeo onde o professor vai falar sobre algumas coisas bem interessantes. Até cheguei a postar um vídeo aí, mas sem minha voz, sem minha presença. Eu queria só desejar a todos aí um excelente 2025, que seja um ano fantástico, maravilhoso para todos. Vocês possam aproveitar, estudar, curtir, porque vai ser um ano incrível. Espero que seja para mim, espero que seja para vocês também. Então, primeiro vídeo maior no canal, primeiro vídeo maior de 2025. Então, eu espero que vocês possam aí aproveitar, tá bom? Hoje o nosso vídeo é para falar só de uma coisa bem simples e uma associação ou uma correlação do câncer com a imaginologia. Quando a gente fala de câncer e imaginologia, existem muitas dúvidas se realmente existe uma associação entre a gente olhar uma lâmina, entre a gente pensar na estrutura do tumor e se realmente isso reflete na imagem. Então vai ser uma coisa bem simples, bem rápida, bem objetiva, mas eu acho que esse vídeo ele acaba somando aí para o aprendizado de vocês, por isso que eu acabei vindo aqui e falando um pouquinho que esse é o principal objetivo. Quando a gente fala de câncer em si, ou de neoplasia maligna, as primeiras características que a gente sempre fala é que é uma massa, certo? Lógico. É uma massa tumoral, ela é hipervascularizada, ela provoca canibalismo, ela é infiltrativa, invasiva. E existem algumas características muito importantes que a gente fala no tumor, né, no tumor maligno ou no câncer, que são importantíssimas para a gente ter um parâmetro quando a gente transcreve de uma lâmina e transcreve automaticamente para a imaginologia. Um ponto muito importante para a gente diferenciar o tumor benigno do tumor maligno é a característica do seu envoltório. Então, a gente fala muito da relação do envoltório, se ele é encapsulado, né, e hipovascularizado, ou se ele é espiculado, mal formado e hipervascularizado. Então, quando a gente dá aula de patologia, a gente tem o costume de falar todas essas características olhando, mas a gente precisa realmente comprovar se isso é real, se a gente consegue transcrever isso para a imaginologia. Então, a dica que eu dou, toda vez que eu vou fazer um comparativo entre tumor benigno e tumor maligno, essas características elas são imprescindíveis. Então, assim, é encapsulado, não é encapsulado. Ela tem espículos, não tem espículos. Ela tem contornos regulares ou contornos irregulares. Ele é hipovascularizado ou hipervascularizado. Então, isso vai muito, muito, muito a favor para a gente conseguir distinguir essa diferença. Um ponto muito chave disso é que, lógico, a gente nunca vai poder afirmar 100% nunca através da imaginologia que é um câncer, porque a gente depende de um conjunto de informações, um conjunto de outros exames, biópsias, ressonâncias, né, tomografias, raio-x, ultrassom, para que realmente a gente consiga afirmar. Mas, através da imaginologia, a gente consegue ter um parâmetro. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente só fazer esse comparativo e eu tenho certeza que vocês vão curtir esse comparativo que é bem legal. Então, compartilhando a minha tela, eu vou abrir rapidinho uma lâmina, e essa lâmina ela é de um adenocarcinoma de mama. Então, olhando para as características diretas dessa lâmina, a gente começa a observar alguns pontos que são importantíssimos. Então, se a gente olhar, deixa eu ver se eu consigo dar uma clareada, não ficou, acho que do jeito que estava bom. Então, se a gente fizer um comparativo, deixa eu puxar lá de novo, que aí fica melhor para a gente ver ela. Então, quando a gente faz um comparativo, primeiro olhando para uma lâmina, sabe aquela característica tradicional? Olha, o formato é irregular, o formato ele forma espículo, é hipercromado, hipocromado, tem áreas de necrose. Então, se a gente olhar essa lâmina, a gente consegue observar claramente isso. Então, formação direta de espículo, áreas de vacúolos, áreas de necrose, algumas áreas mais escuras, hipercromadas, outras áreas hipocromadas. Então, olhando a característica de uma lâmina de um câncer de mama, a gente consegue realmente observar esse detalhe. Então, beleza. Então, se eu tenho uma ciência
que essa lâmina ela tem uma característica de malignidade, será que a gente consegue usar essas mesmas referências para uma imagem de uma tomografia, para uma imagem de um raio-x, para uma imagem de um PET, para uma imagem de uma ressonância e afins? Então, eu vou abrir aí uma imagem de um PET. E esse PET aí, ele é um PET de corpo total. E ele tem, então, a primeira imagem, onde eu vou passar o mouse aqui, vou colocar até a seta aqui, legalzinho. Deixa eu colocar a seta. Então, vou lá escrever TC. Então, a imagem que está aqui, deixa eu colocar uma cor bem legal aí, para a gente diferenciar, diminuir essa linha pontiaguda. Aí, beleza. Então, olhando aqui, o que eu tenho? Eu tenho a imagem da tomografia, certo? A imagem da tomografia é uma imagem tradicional, uma imagem 2D, e olhando para esse conjunto de imagens, a gente vai analisar da parte superior, então o corpo total, você pode ver que está pegando mais ou menos a região ali do seio esfenoidal, e está indo até mais ou menos o centro da coxa. Esse paciente ele tem um câncer de pulmão. Então, se a gente olhar sem nada, sem o uso de contraste, sem nada, a gente vai dar um zoom aqui para observar. Então, olhando essa imagem, eu vou circular agora. A gente não vou conseguir circular, mas deixa eu ver se dá, vai dar sim. Essa imagem onde eu consigo circular, a gente já começa a observar algumas características funcionais. Então, eu estou passando o mouse e é o coração, e aqui eu tenho a imagem do tumor desse paciente. Então, se eu fizer só olhando aquela... E detalhe, está sem contraste, tá? Se eu fizer só um comparativo entre o que a gente olhou da lâmina de um câncer de mama e agora totalmente nada a ver, mas transcrevendo para o pulmão, a gente já começa a observar que existe uma característica bem diferente. Qual característica está sendo diferente? Um tumor, né, bem localizado nessa região, é uma massa grande e ele tem uma característica tradicional, que é ser uma massa espicular. Feito isso, então, a gente analisa o PET, então a imagem aqui do centro, onde eu vou dar um zoom, a gente já observa que após a aplicação do fármaco, você observa uma alta captação do material sobre a região lesionada, ou seja, não é um bom indício toda vez que a gente faz a aplicação do material e você tem uma alta captação, significa que tem uma alta função fisiológica ali. Se tem uma alta função fisiológica, ele tem muita característica de ser, né, uma característica de malignidade. E aí, quando a gente puxa realmente para fusão, onde a gente junta aí a TC com o PET, né, faz o PET, na verdade, a gente acaba mostrando que aquela região que é hipervascularizada, que tem uma alta ação metabólica, ele também tem uma alta captação do radiofármaco, e na fusão a gente tem um grande indício daí que este é um câncer por todas as características. Afirmamos? Não. O que a gente tem a ciência agora é que eu tenho uma massa que ela é espiculada, ou seja, mal formada, ela é irregular, ela tem uma grande atividade, né, metabólica, e também tem uma alta atividade metabólica quando projetada aí para frente do PET. Deixa eu voltar aí rapidão, parar de compartilhar a minha tela. Bom, então, qual que é o meu objetivo hoje? É que você possa, né, através do exame que você está fazendo, ou mesmo do exame que você procura fazer, ou procura se aprimorar ou aperfeiçoar, é que você entenda isso. Então, se eu olhar, né, lá nas características microscópicas, características irregulares, formação de espícula, quando você transcrever isso para a imaginologia, segue as mesmas características. Então, se formação encapsulada, tudo lindo e maravilhoso, tendência à benignidade. Formação irregular, hipervascular, canibal e uma alta captação metabólica, características de malignidade. Beleza? Espero que todos estejam bem, espero que todos possam ter um excelente 2025. Primeiro vídeo do canal, um abraço, curtam, compartilhem. Tchau!